Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje mostra para nós, na primeira leitura, a experiência de Moisés como chefe do povo de Israel que estava caminhando rumo à terra prometida. Moisés chega aos pés do Monte Sinai e Moisés fazia tudo de acordo com aquilo que Deus orientava para que ele fizesse. E Deus disse para Moisés: Moisés, para que o povo acredite que eu falo com você e você transmite as minhas palavras para ele, arma aqui uma tenda e quando você entrar na tenda para orar e falar comigo, uma nuvem densa e espessa vai descer em cima da tenda, para que o povo saiba que eu estou falando com você e depois você vai transmitir as palavras para eles. Muito bem, assim Moisés fez. Foi à tenda, ouviu a Deus e disse para eles que eles deveriam fazer 3 dias dos rituais judaicos de purificação, porque o Senhor haveria de passar no meio do povo. E assim eles fizeram. Quando chegou o 3º dia que o Senhor ia passar no meio do povo, o que aconteceu? Deus pediu para que Moisés levasse o povo ao pé da montanha, ao pé do Monte Sinai. Quando eles lá chegaram, diz o texto de hoje, que Deus se colocou acima da montanha e o Monte Sinai parecia um vulcão. Ele fumegava, parecia uma pedra de fogo incandescente. E o povo, quando viu todos aqueles sinais, ficaram amedrontados, ficaram com medo e acharam que era demais para eles se aproximarem de Deus. E disseram para Moisés: quando você for falar com Deus, é melhor você vá e depois você traz as palavras para nós, porque nós não vamos aguentar ficar diante de Deus, diante dessa grandeza. Muito bem, assim eles acolheram. Porém, Moisés fez o quê? Moisés foi chamado por Deus para subir no alto do Monte Sinai. Quando Moisés sobe no alto do Monte Sinai, ele fica 40 dias lá em jejum, né? E lá Deus entrega para Moisés a tábua com os 10 mandamentos. Só que quando Moisés desce com a tábua dos 10 mandamentos, o que acontece? Ele fica decepcionado, porque o povo não aguentou esperar Moisés descer do Monte Sinai. Talvez pensaram, abandonou a gente, talvez alguma fera atacou ele, ele morreu lá no monte, né? Aconteceu alguma coisa e ele não vai descer. O que eles fizeram? Chegaram para Arão, que era o irmão de Moisés, e disse: faça para nós um Deus. Aí Arão fez o quê? Ele foi atrás de todas as mulheres do acampamento, que elas entregassem para ele tudo que elas tivessem de ouro: anel, brinco, pingentes, correntes, e entregaram para ele. E o que ele fez? Ele derreteu todas aquelas joias e transformou, fazendo um bezerro de ouro. E o povo de Israel começou a cultuar aquele bezerro de ouro como Deus. Aí Moisés desce do alto do Monte Sinai e vê o povo fazendo aquilo. Então Moisés, quando vê aquilo, ele quebra a tábua dos 10 mandamentos e vai para cima do bezerro de ouro e derrete de novo, faz virar pó aquele bezerro de ouro. E Moisés diz: até quando eu vou ter que andar no meio de vocês, com esse coração duro, com esse coração fechado, que não quer obedecer à voz de Deus, à voz do Senhor? E é interessante que Mateus, que é o evangelho que nós estamos meditando hoje,
Mateus escreve o evangelho dele para judeus que haviam se convertido para o cristianismo, ao qual eles recebiam o nome de judaizantes. E o que acontece? Moisés, na redação do seu evangelho, ele quer mostrar para esses judeus que estavam se tornando cristãos, ou os que já haviam se tornado cristãos, que Jesus é o novo Moisés, que Jesus é aquele novo que vem para trazer a salvação, o esperado, que é o Messias. Porém, o que acontece? Jesus enfrenta a mesma realidade, e aí ele está diante dos discípulos. Os discípulos perguntam para ele: mestre, por que o Senhor só fala em parábolas com o povo e conosco o Senhor fala abertamente? Ele falou: isso se cumpre a profecia de Isaías, que é um povo que não quer obedecer a minha palavra, é um povo que é resistente à minha palavra. Então eu uso parábolas. Jesus usou a parábola do semeador, usou a parábola do joio e do trigo, Jesus usou a parábola da pérola escondida, e assim tantas outras parábolas que Jesus usou no Evangelho. Aí os discípulos perguntam, mais uma vez: mas por que, Senhor? Ele falou: por causa da dureza do seu coração, o fechamento do coração dessas pessoas. E Jesus se referia principalmente aos líderes da religião judaica, que eram os doutores da lei, os fariseus e os saduceus. Então Jesus, ele se fechava diante dessa realidade. Por quê? Eram pessoas que resistiam à palavra de Deus. E é interessante que o Evangelho, não só o Evangelho, mas todo o Novo Testamento, a linguagem original dele, ela foi escrita em grego. E tem uma palavra que é usada nesse texto no grego, que no grego pode ter vários significados. Por exemplo, aqui na nossa língua portuguesa, ele fala: luz, acenda a luz para mim, é um significado. Olha, por favor, dê uma luz para mim aqui que eu estou precisando. Ou então, olha, vamos fazer alguma coisa para, quem sabe, a gente consiga iluminar, dar uma luz para aquela pessoa. Então a palavra luz, ela pode ser assim usada em muita amplitude. E nesse evangelho de hoje tem uma palavra grega que se chama paquiderme. Mas qual é o significado de essa palavra grega paquiderme estar dentro do evangelho de hoje? Quando você vê a palavra paquiderme, a primeira coisa que eu lembro é do elefante. Nas minhas aulas de primeiro grau, de segundo grau, a gente estudava alguns animais, a professora falava paquiderme, um elefante. Mas sabe qual é o significado literal da palavra paquiderme? Tem a pele grossa, a pele muito dura, muito resistente. Então, quando Jesus fala para eles que no grego, paquiderme, quer dizer o quê? Eles têm o coração duro, a pele grossa, fechado, mas é um coração que tem a pele grossa. O coração que é fechado e não quer acolher a palavra de Deus, eles têm resistência à palavra de Deus. E é interessante que você pega a mesma palavra, vai buscar no hebraico, quer dizer gordura, mas aquela gordura que cria uma barreira, um bloqueio, Até os médicos que são especialistas falam para nós, cuidado com o colesterol, porque o colesterol bloqueia a veia, e se bloquear a veia, o sangue não circula. E o que acontece? Podemos ter uma série de problemas aí, uma trombose, um AVC, um infarto e tantas outras coisas. Por quê? A gordura pode bloquear a circulação do sangue. Interessante também, meditando sobre esse evangelho, lembrei de uma experiência que eu tive uma vez, que eu tive a oportunidade de visitar e conhecer o projeto da baleia jubarte, em que eles têm toda aquela preocupação de cuidar e preservar a baleia jubarte. E assistindo lá uma palestra do biólogo que estuda baleia, ele falou assim que um filhote de baleia jubarte, a cada mamada ele mama 100 litros de leite. E 70% do leite que a mãe dá para ele é gordura. Por quê? Porque ele precisa formar gordura no corpo dele para resistir a nadar nas águas frias e geladas que eles andam, para eles não terem problema de se esfriar e morrer. Então, muitas vezes a gente vê paquiderme, pele grossa que cria uma barreira e um bloqueio, coração gordo ou gordura que cria uma barreira para que
não entre o frio, para que você fique aquecido. E o Evangelho de hoje fala justamente isso, para pessoas que têm o coração de paquiderme, pessoas que têm o coração com gordura, que resistem, que se fecha para não acolher a palavra de Deus. E qual é a raiz de tudo isso? É o pecado. O pecado cria uma barreira, o pecado cria uma resistência entre nós e Deus. Muitas vezes também o que pode acontecer são que experiências dolorosas que nós já passamos na vida, experiências difíceis que doem, que machucam o coração da gente, histórias difíceis mesmo. Isso daí, de uma certa forma, o coração vai endurecendo, o coração vai criando uma pele grossa, vai ficando um coração paquiderme, né? Um coração cheio de gordura. Então a gente tem uma tendência de se fechando. Então é necessário deixar que a graça de Jesus abra o nosso coração, para que o nosso coração não tenha resistência à palavra de Deus, para que o nosso coração não tenha resistência, né, ao amor de Deus. O Papa Francisco sempre falava: Deus não cansa de nos perdoar, nós é que nos cansamos de buscar e procurar o perdão de Deus. Ele está sempre pronto a perdoar um coração arrependido. Então, muitas vezes nós criamos barreiras, criamos bloqueios, né? E aí Jesus fala no final do Evangelho: felizes de vocês que me entendem sempre eu preciso falar em parábolas. Felizes de vocês que a quem eu falo, e vocês ouvem e entendem tudo que eu falo. Por quê? Porque vocês não têm um coração paquiderme, não têm um coração de pele grossa. Vocês estão abertos à minha graça, à minha bênção e ao meu amor. Então, o Evangelho de hoje convida a nós a fazermos essa reflexão. Tivemos até a parábola do semeador essa semana, né? Como está o meu coração? Será que está com pele de elefante? Está com pele de paquiderme? Será que o meu coração está igual à pele da baleia, só criando gordura, mas não tem espaço para acolher a palavra de Deus, a graça de Deus? Então vamos pedir hoje ao Senhor que Ele nos dê um coração aberto à sua graça, ao seu amor, e nunca nos esquecer que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe erro que Deus não possa restaurar, perdoar de um coração contrito, de um coração arrependido. Jesus sempre está de braços abertos para nos acolher. E a melhor forma de tirar essa camada grossa do coração é procurar Jesus no perdão através da confissão. Ali renova a graça de Deus em nós e a gente restaura o coração. Então, que o Senhor nos ajude a hoje termos a alegria desses que estão dizendo: o Senhor fala abertamente conosco, não precisa falar em parábolas porque a gente entende tudo. Que o Senhor nos livre de termos um coração de paquiderme, mas um coração de carne, vivo e aberto para acolher a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.